Eu tenho certeza absoluta que esse é um momento muito difícil para o Brasil em termos de compreensão da profundidade da corrupção que se instalou no nosso país. Então, aqui eu queria até trazer um pensamento, um raciocínio novo para vocês. A gente estava acostumado com o governo Lula é, trabalhando a corrupção com dinheiro público, né? Petrolão, mensalão, né? Agora a gente está num novo momento da corrupção, que é a corrupção dentro do privado. Essa corrupção dentro do privado é uma corrupção que tem a ver com o papel de fiscalização do Estado, o papel regulador, o papel do Poder Judiciário, o papel da Polícia Federal. Agora a gente está enxergando uma nova forma de exploração da corrupção. É isso que está acontecendo no Brasil, é isso que o caso do Banco Master, do INSS estão mostrando para gente, que o governo Lula ele aprendeu um novo nível de corrupção que envolve o setor privado, né? Envolve o setor econômico, bancos como o Banco Master. Eu fico muito feliz da gente ter à frente dessa investigação o ministro André Mendonça, que é um homem muito corajoso, muito técnico, muito correto, e é isso que o Brasil precisa, é um exemplo de um juiz de verdade, um ministro do Supremo Tribunal Federal, focado em conhecer a verdade e responsabilizar os criminosos, não em ganhar dinheiro, não em colocar a esposa para fazer contrato, não em vender resort, não em benefício individual, mas benefício para o Brasil. Eu temo muito pela vida do nosso ministro André Mendonça, temo muito pela segurança dele, assim como de todas as pessoas que estão atuando nessa luta contra a corrupção no Brasil, e me incluo nessa. Devo destacar aqui para vocês: nunca recebi tantas ameaças graves registradas na delegacia da Câmara dos Deputados como nos últimos meses. A gente está enfrentando realmente um período sombrio na história do Brasil. Se Deus quiser, a gente vai conseguir livrar o povo brasileiro dessa praga criminosa que é o Partido dos Trabalhadores. Deputado, numa passagem do voto do ministro André Mendonça ontem, ele menciona que dentro da turma, né, esse braço de espionagem do Vorcaro, havia inclusive agentes da ativa da Polícia Federal e que muitos ainda não foram identificados. O senhor até na condição, né, de delegado de polícia, como é que o senhor vê, né, a relevância desses fatos trazidos que apontam inclusive uma infiltração dentro, né, aí de polícias, seja a Polícia Federal e outros órgãos policiais por parte dessa organização criminosa? Eu acho que a infiltração na Polícia Federal é a menos assustadora. É a que seria mais óbvia por causa da proximidade, né? Eu diria que me assusta muito mais a infiltração do Vorcaro no cenário político, no cenário judicial. Isso me assusta muito mais. É algo que mostra um nível de complexidade muito maior e um gasto, né, com a corrupção muito maior. Eu sou delegado de polícia, policial civil no estado de São Paulo. A gente sempre teve a ciência da existência da corrupção, combateu a corrupção dentro da instituição com muita facilidade. Nunca foi difícil. O difícil mesmo é a gente enxergar hoje ministros ainda trabalhando, né? Uma coisa que na polícia, em 30 segundos depois do noticiário ter informado que a esposa do delegado de polícia X tinha um contrato com o crime organizado, ele já ser afastado, demitido e execrado e preso. É só no Brasil que o ministro do Supremo continua ministro do Supremo, mesmo depois dos 129 milhões de reais. Deputado, boa tarde, bem-vindo ao programa. Quero te dar a oportunidade de comentar esse caso aí da condenação do Eduardo Bolsonaro pela primeira turma ontem. Lembrando aqui, né, a nossa audiência, que na Vaza Toga veio à tona aquela famosa frase, né? Ele quer pegar Eduardo Bolsonaro. Foi isso que aconteceu, então, deputado? Uma perseguição? Constantino, alguém esperava um resultado diferente? Sinceramente,
alguma pessoa que tem um mínimo de noção do que está acontecendo no Brasil hoje ia falar assim: não, justiça será feita. Eu confio na justiça. Eu confio que o Supremo Tribunal Federal vai ter um rompante de legalidade e vai entender que não existe nenhuma espécie de crime sendo praticado pelo Eduardo nos Estados Unidos. É óbvio que não, Constantino. Eu acho que foi surpresa por um total de 0 pessoas. É esse o Supremo Tribunal Federal que a gente tem no Brasil hoje, é esse o sistema judicial que a gente tem no Brasil hoje, que não difere em nada do sistema judicial nazista, não difere em nada do sistema judicial comunista. Ele está utilizando uma forma, né, uma casquinha, um esqueleto de legalidade para praticar os crimes mais absurdos da modernidade, que é a perseguição política. Eu estou 0 impressionado, tenho certeza que ninguém se impressionou, ninguém tinha uma expectativa diversa. A injustiça que acomete o Eduardo hoje é a mesma que acomete o Jair, é a mesma que acomete todos o Ramagem e todas as outras pessoas que estão sendo perseguidas desde o 8 de janeiro e muito antes disso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ótimo. E como é que o senhor vê esse episódio e tantos outros que temos visto recentemente? Qual que é o impacto desse fator, principalmente Alexandre de Moraes e essas últimas decisões na relação entre Brasil e Estados Unidos? Eu acho ótimo que o Alexandre de Moraes continue dessa forma, continue mostrando exatamente quem ele é, votando da forma como ele está votando, porque só deixa mais claro, nenhum tribunal no exterior acreditou em alguma ordem de extradição do Alexandre de Moraes. A Carla Zambelli foi inocentada na Itália. É uma coisa assim tão absurda. A gente está pau a pau com Cuba e Coreia do Norte. É esse o regime judicial brasileiro hoje. E o povo não vê a hora disso acabar. Ninguém aguenta mais a injustiça, a sacanagem, a roubalheira. O brasileiro ele não tem condição de ir ao supermercado fazer uma compra. A gente não tem mais poder de compra. O brasileiro não tem condição de andar na rua sem ser roubado, sem ser assaltado. Então, assim, o nosso país está numa vala, né? Numa imoralidade, numa criminalidade, num nível de corrupção que ou a gente muda tudo ou acaba, né? Eu acho que a eleição em outubro vai ser um momento assim que o brasileiro vai pensar, pô, ou é o Flávio ou vem um meteoro logo e destrói o país, porque não dá mais. Não dá mais. Eu tenho certeza absoluta que não só os Estados Unidos, como todos os países livres do mundo estão olhando para o que está acontecendo aqui e estão falando assim, meu, acabou, né? Ou eles mudam o rumo ou o Brasil acabou. Deputado, em relação àquela classificação do PCC como vermelho como organizações terroristas, há um projeto tramitando hoje na Câmara dos Deputados, né, já passou inclusive pela Comissão de Relações Exteriores. Como é que o senhor vê a viabilidade e uma possibilidade do presidente da Casa pautar esse PL para ser votado pelo plenário? Eu sou relator de um projeto muito interessante que faz justamente isso, né? Ele classifica as nossas organizações criminosas como terroristas e deixa em aberto para que novas organizações que surgirem no futuro também sejam classificadas dessa forma, né, via portaria do Ministério da Justiça. É uma norma penal em branco, né, que permite essa classificação. O que eu enxergo é que o nosso legislativo agora, né, nos últimos meses, ele está focado única e exclusivamente em garantir a eleição do Lula. Né? Estão sendo votadas pautas populistas, pautas de destruição da economia, pautas de desestabilização social, com o objetivo de fazer o Lula ir para o seu 4º mandato de destruição total do país. É só isso que o Legislativo está focado. Não adianta a gente votar num deputado federal, num senador, se a gente não tiver de olho na presidência da casa. Então, temos que ter maioria no Senado para ter a presidência do Senado. Temos que ter a maioria na Câmara dos Deputados para ter a presidência da Câmara dos Deputados. Temos que eleger o presidente da República para ter mando no Executivo. O Brasil
vai dar um trabalho gigantesco para consertar. Vai ser muito difícil. Eu tenho certeza absoluta que vão ser 4 anos de suor, de lágrima, de sangue, até a gente conseguir colocar as coisas nos trilhos. Mas é possível, é plenamente possível. A gente não chegou no ponto de não retorno. O ponto de não retorno são as eleições em outubro. E a gente vai tomar uma decisão se a gente quer que nosso país acabe ou que ele renasça das cinzas. É basicamente isso. E a segurança pública continua sendo o problema número 1 apontado pela população. E eu tenho certeza absoluta que a melhor solução para a segurança pública é o Flávio Bolsonaro, presidente. É a única solução. Se não for isso, meu irmão, Estados Unidos pode classificar como organização terrorista, pode fazer ações aqui específicas, não vai ter sucesso se não tiver o apoio da própria população. Eu acho que se você concorda que as organizações criminosas brasileiras são terroristas, você tem que votar em pessoas que vão trabalhar para que essas organizações terroristas sejam destruídas, né? Deputado, o presidente Lula no G7, segundo áudio vazado, né, teria dito que ele não é e nunca foi de esquerda. Contra quem que a direita está disputando as eleições esse ano? Eu queria uma análise sua se o Lula é ou não de esquerda. Constantino, o Lula, ele é um incapaz, né? Então o Lula atingiu uma idade em que ele não tem mais capacidade cognitiva. O córtex pré-frontal dele é a única coisa que opera dentro do cérebro dele. Essa degradação, ela é resultado da bebida, dos hábitos, da idade, da falta de desenvolvimento cognitivo e tudo mais. O Lula é um incapaz, né? Ele é muito próximo do que era Joe Biden no último governo americano. É um cara que tem que ir embora. A gente não tem tempo para esperar até outubro para eleger outro presidente. O Lula tinha que ir embora agora, assim, nos próximos 15 minutos, para a gente começar a colocar o Brasil na reta certa, né? Essa reunião do G7 é uma piada, né? O que o Lula tá fazendo lá, meu irmão? Ele tenta projetar, né, uma imagem de estadista, de uma pessoa que tem capacidade de articulação internacional. Ele não fala nem português, ele não concatena ideia. Toda vez que ele abre a boca é uma pérola negativa nova. Eu fico impressionado, assim, Constantino, eu valorizo demais a capacidade que a esquerda tem de insistir nele, sabe? É por isso que eu tenho fé que eles são muito mais burros do que parecem, porque se eles tivessem um pouquinho mais de inteligência, eles teriam colocado uma pessoa um pouco mais capacitada ou talvez tivessem, né, escondido melhor o Lula. Eu não vejo a hora de começar os debates, cara. Vai ser uma coisa assim maravilhosa. A gente vai enxergar um rolo compressor passando por cima de um tomate. Vai ser a imagem que a gente vai ter num debate entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva.